Olá, vamos continuar. Sintetizando, embora eu não quisesse ter encerrado na última, mas não consegui. Derrotado em todas as tentativas de desmoralizar Jesus Cristo, descristianizar a humanidade através da maçonaria e das sociedades secretas e fazer assim com que Jesus se tornasse um mito, acontece que nessa queda de braço, Jesus Cristo termina vencendo todas as batalhas, dizíamos nós. Aí, o movimento sionista mundial apela para a sua arma, que ele supõe infalível. Já mostramos a vocês, vamos mais uma vez colocar aqui, está aqui às nossas costas, apelando para a ciência. Agora, já que ele não conseguiu através de outras coisas, de outros modos, apelando para a ciência, ele vai até os pensadores, a filosofia. Então agora vai ser pela ciência. E aqui nós temos então os livros que mostram, né, os principais pensadores. Editora, aqui está Platão, Abril. Então você precisou saber o que era, o que é o mundo, o que é a verdade. Então alguém bate na sua porta e você, quando diz o que é que você quer, você já abriu a porta. Então, Vitor Civita é o dono, que é justamente da família do André Chevitarese, o canalha que está estupidamente fazendo com que a figura de Jesus Cristo seja completamente desconstruída, mas são eles que fazem essa obra. Uma obra lindíssima, belíssima, mas que mostra o seguinte: 52 volumes, começando com os pré-socráticos, e depois indo até os Galileu e os modernos, e aí aqui nós temos aquele eu encadernei, então tá bonitinho, esse aqui eu não encadernei, e aí aproveitam a filosofia para introduzir os canalhas que vão tentar fazer o que eles tentaram fazer antes, mas de modo científico. Então aqui está orientação para aquela apresentação, plano da obra, os pensadores, já mostrei, né? Plano da obra, e aqui indicações para fazer a encadernação dos fascículos. Então, abriu, mas não abriu legal, porque fechou. Então eles apresentam aqui os expoentes máximos, né, que são os heróis que eles vão achar que vão destruir a filosofia cristã, e esses heróis aqui está aqui no sumário. Então nós temos o que eu já disse a vocês, Hegel, que rompe o princípio de contradição, o ser não é, o não ser é, isso é uma estupidez, contra a qual Bergson vai ser, Russell vai se indispor. Então, vamos aqui. O Bergson, que vai fazer a atrapalhada dele, não conheço muito bem, mas é judeu. Então, já por ser judeu, Askenaz já fica, né? Depois, Comte, que diz que o abstrato, a metafísica, não vale nada. Aí, em contrário, vem aqui Hegel, que diz que tudo é resolvido pela metafísica, mas pela metafísica dele. Rompe o princípio de contradição. Ali, nós temos, então, oposições. Então, seja curioso, esse é agente da nova ordem mundial, esse é agente da nova ordem mundial. Todos os dois são sionistas, e esse aqui diz: a ciência só deve se preocupar com aquilo que é perceptível pelos sentidos,
E aí esse diz, os sentidos não são capazes de nos dar a noção da realidade, porque o que é hoje não será mais tarde. Ou seja, quando eu comecei esse programa, eu estava dizendo a vocês, eu estava dizendo a vocês que eu pretendia terminar a série no vídeo passado e não consegui. E agora já estou a 5 minutos do início, então ele diz, tudo está em mudança, ele está se vendo da Javé, mas ele não conhece isso. Ele é estúpido o suficiente para não perceber que há 3 universos, como dizia Hermes, né? Eu sou 3 vezes grande porque tenho conhecimento da ciência dos 3 mundos. Acontece que ele não tem esse conhecimento e ele confunde Javé com El. E aí, aí é contra ele que vai ser feita a revolução de Russell. Então aparece aqui Nietzsche, que manda o homem matar o homem, e assim, pela seleção não natural, que vai aparecer na teoria darwinista, ele manda que se faça uma seleção natural, o mais fraco mate o mais forte. É o que está acontecendo agora na nova ordem mundial. E Freud, que aparece em 2 situações, né, como psicólogo, e aí estudante das neuroses, dizendo que o homem é apenas uma besta que tem 2 impulsos primordiais combatido por o nosso queridíssimo guru Jung, que diz que não é assim. Há um terceiro elemento que é o amor. Então não somente Thanatos e Eros, mas também o amor, ou seja, a capacidade de morrer pelo próximo. Aí, mas termina esse. Esse é que é o problema, porque ele mata a metafísica dizendo, quebrando o princípio de contradição, dizendo que o ser é e não é. Enquanto que a máxima filosófica até então vigente, mesmo nos estúpidos que nós vimos aqui, é que o ser é, o não ser não é. Então Hegel quebra isso. Contra Hegel vai se levantar, nós já mostramos aqui, vamos fazer uma pequena digressão sobre Bertrand Russell com uma ajuda de um outro filósofo, que é More, que vai ajudá-lo a fazer a sua obra. Por que que Bertrand Russell chega à conclusão? Que as coisas, no final das contas, são realidades apenas na aritmética, ou seja, a aritmética tem acesso imediato ao mundo, ou seja, o mundo nos é dado pelos sentidos, ou seja, são 2 por aqui na minha cabeça, agora eu estou vendo essa luz, estou vendo o computador, estou vendo a minha sala, então através das impressões sensoriais está sendo construída aqui na minha mente, né, o resultado da combinação dessas impressões sensoriais que a gente chama de realidade. E essa realidade que vem de fora, né, esses conteúdos recebem conteúdos de dentro, ou seja, as sensações que são a resultante da visão, audição, tato, olfato e paladar, que é o que eu recebo do mundo e que a ciência analisa, mas a psicologia, portanto Freud e Jung, analisam aquilo que vem de dentro, que compõe a essência da filosofia, os sentimentos. Então, a combinação de sensação, que é o que vem de fora, pelos sentidos, com o sentimento, que é o que vem de dentro do sistema límbico, faz um composto. Esse composto cria um holograma no lobo parietal, e através desse holograma eu tenho acesso à realidade. Aí, em Matrix, vamos voltar para ele, não deixem de ver. A primeira pergunta que o João Batista, como é que foi? O Morpheus faz a Neo é: o que é o real? O que é o real? Olha que maravilha. Então, o que é o real? O que é a realidade? Né? A realidade é uma combinação, já vamos repetir, da sensação com o sentimento. E aí a sensação já é incompleta, porque eu vejo aquilo que eu estou vendo aqui, mas que eu sei já, agora vou adiantar um pouquinho, que não é isso que me parece. Ou seja, o que me parece não é verdade, mas é a realidade, é que eu tenho acesso. Mas a inteligência é feita para encontrar a verdade.
Isso já descobriam os gregos lá. Então, porque essa sensação se combina com o sentimento e aí faz uma mistureba, um caldeirão de bruxos, e aí essa resultante cria um holograma, uma realidade virtual como o computador, dentro da minha cabeça, e é essa realidade virtual que eu conheço, que é o real. Então o real é o quê? Uma ilusão, uma criação da minha mente através de processos cognitivos que Bertrand Russell vai analisar e vai, como ele é matemático, ele vai dizer: só há uma condição de conhecer a verdade, porque a verdade não pode ser conhecido mediatamente, ou seja, sem mediação, já que nós temos holograma e não temos acesso a o que é qualquer coisa. O que é esse tecido que está aqui que eu estou vestido? Nós temos uma noção do que ele é através do holograma que está criado, aquela estante atrás de mim. O que é aquela estante? Eu não tenho noção da verdade do que é o metal e a madeira que compõem aquela estante, porque o que eu vejo é o nômeno, né? É o exterior do objeto. Mas aí Bertrand Russell volta e diz: na verdade, o que nós temos que saber é o que é a verdade. E matematicamente isso é fácil de perceber. Os gregos começaram pelos mitos e depois dos mitos, um deles, Tales de Mileto, então tudo aqui já é o resultado de uma evolução que da mitologia eles partem para a realidade. Ou seja, no começo, os primeiros pensadores estão acreditando nos deuses, na teogonia de Hesíodo. Então, o início da filosofia grega é a mitologia, os mitos primordiais. E aí, do mito à filosofia, está escrito aqui, né? Do mito à filosofia. Então, eles agora desistem de convencer o mundo de que Jesus é o Cristo e é Deus, e vão partir para a ciência. E aí Tales de Mileto vai recusar o mito, que está aqui no início, ele é pré-socrático, e vai partir para a filosofia. Então os pré-socráticos ficam ainda apegados aos mitos. Sócrates tenta sair dos mitos, negando a essência dos deuses, porque o conhecimento dos deuses é um conhecimento revelado. E eu quero um conhecimento científico. A minha inteligência busca a verdade. Tales acredita que a inteligência humana é capaz de atingir a verdade. Contra isto vem Bertrand Russell, voltando à concepção grega, dizendo que o que nós temos é o holograma. Então nós não temos conhecimento mediato. Mediato quer dizer sem mediação. É necessária a mediação dos sentidos, e que se combina cá dentro com sentimentos, e aí forma um holograma, e esse holograma é a nossa realidade, que não é a verdade. Então Russell descobre isso, e ele faz um esforço enorme para provar isso aos contemporâneos dele, provando pela lógica que o que os filósofos fizeram desde lá, em todas as escolas filosóficas, foi analisar esse holograma. E ao analisar esse holograma, eles não têm acesso à verdade, eles têm acesso ao real. E Morpheus, a primeira pergunta de Morpheus a Neo é: o que é o real? É a obrigação, segundo as especulações de Russell, é a obrigação da ciência. A filosofia, ele já abriu mão disso, porque o último grande filósofo que destrói a metafísica, dizendo que o ser é e não é, o ser às vezes é o não ser, e o ser às vezes, o não ser às vezes é o ser. Então isso é um tiro na cabeça da metafísica, e Bertrand Russell, percebendo isso, vai tentar criticar essas afirmações absurdas, criando a lógica matemática. É simples.
pela lógica matemática, ele diz: a matemática é quantificação. Ela trabalha com quantidades. Então, por exemplo, aqui que eu não fiz a encadernação, nós temos aqui alguns filósofos e nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui quantidades. Essas quantidades são verdade, porque se eu disser aqui que eu tenho 5, se eu dividir aqui, então eu tenho 3 mais 2. Se eu tirar um deles, vamos tirar Bergson, aí eu tenho 2 mais 2, que são 4. Aí ele diz, Bertrand Russell diz, só isso é conhecimento mediato, sem mediação. Não depende do holograma, é de verdade. Então a aritmética, a quantificação, ela não é um holograma, ela é dada por um conhecimento imediato, sem interferência do sentimento ou da falsa interpretação da realidade. Aí ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar construir uma filosofia, uma metafísica, uma maneira de analisar esse holograma de tal maneira que ele chegue à verdade. Ou seja, partindo da realidade, que é um holograma, que é falso, ele vai tentar chegar à verdade. Faz um esforço enorme e nesse esforço ele termina confessando claramente que todos os filósofos erraram, porque ao descrever o que está no holograma, os filósofos descrevem, então, metafisicamente, o que nós chamamos de realidade. Mas a realidade não é a verdade. E a verdade, nós não temos acesso a ela, a não ser pela revelação. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. E então, como abandonamos o cristianismo, a fé, segundo abandonamos aqui, estou falando da nova ordem mundial, então não temos acesso à verdade. Se não temos acesso a Jesus, não temos acesso à verdade. Eliminando os mitos são uma interpretação simbólica da verdade. Então Bertrand Russell diz: só a aritmética é verdadeira. 2 mais 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 dividido por 2 são 4, e isso aí é um conhecimento mediato, sem nada que sirva de intermediário, sem a necessidade dos sentidos que veem o mundo e passam para dentro de mim, sem consideração aos sentimentos que vêm de dentro para fora e fazem um caldeirão de bruxas, onde misturando sensação e sentimento eu tenho o holograma, que é uma falsa realidade. A realidade, portanto, é uma farsa, é uma ilusão, Maya. E aí ele tenta aqui dizer que a filosofia jamais conseguirá, embora ele crie a filosofia analítica, ele jamais conseguirá um processo pelo qual ele consiga definitivamente tirar desse holograma conceitos filosóficos que sejam verdadeiros. Serão sempre reais, o conhecimento da realidade. Então o filósofo, ele faz a sua tese através do holograma, ele descreve o que ele concebe através do holograma, que é falso, e assim ele não tem acesso à verdade. Ele termina o seu discurso dizendo: só a ciência descobrirá o que é a verdade. Mas aí acontece que nós vamos ver que a ciência não tem acesso à verdade, porque até 1700 as leis, as descobertas científicas eram chamadas de leis. A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? A lei da gravidade, leis que são princípios imutáveis e, portanto, são dogmas. Mas aí em 1700 a ciência dá uma volta atrás e percebe que não pode mais estabelecer leis porque ela erra. Então ela não tem também acesso imediato, como a aritmética tem, ela não tem um acesso imediato à verdade. O acesso dela é imediato, é através da sensação e do sentimento. E aí Russell termina criando uma filosofia que ele chama de analítica, junto com Moore e usando muitos outros, mas
termina confessando que, embora essa seja a melhor forma de analisar a realidade, ainda não conseguirá. Por quê? Porque a análise lógica, a análise semântica, a análise gramatical das categorias e até reduzindo isso à matemática, cria uma nova lógica, que não é a lógica clássica, mas não consegue, ele reconhece, chegar através do holograma à verdade, porque a verdade é o noumeno, e o que nós temos acesso é o fenômeno. Aqui está um fenômeno, uma folha de plástico. O que é isso aqui? Não sei. Aí ele diz, a filosofia pode tentar dizer o que é isso aqui, e explicitar, mas olha quantos filósofos tentaram, aqui tem 52, 52, e todos eles se contradizem. E aí termina que Bertrand Russell, apesar de ter nos dado uma contribuição muito eficaz, criando a lógica matemática, ele diz que esse trabalho é da ciência, não da filosofia. Portanto, a metafísica fica fora. Feito isso, Bertrand Russell, pelo menos, desmoralizou o sionismo ao confessar que, mesmo criando um tipo de crítica da realidade, que não consegue, através dessa realidade, chegar à verdade, que só aritmética, os números são reais, o resto todo é dito através de linguagem, e a linguagem, sujeito, predicado e complementos, ela pode falsear. Por exemplo, todo homem é mentiroso, disse Empédocles de Agrigento. Ora, se Empédocles de Agrigento é um homem, então ele é mentiroso. Logo, eu não posso acreditar que todo homem é mentiroso. Ele está dizendo algo que ele se inclui na proposição dele, né? Então tudo muda. Pantarrei, diz Heráclito de Éfeso. Ora, se tudo muda, essa proposição dele está incluso no tudo, porque ao dizer tudo, eu incluo todas as coisas. Então essa lei, tudo muda, vai mudar. E haverá em algum momento algo que não mude, Deus. E assim Bertrand Russell vai mostrando as incoerências da metafísica e dos filósofos. Resultado, derrotado nesse campo, então os sionistas descobrem agora que devem ir para outro campo. Como? Simples, voltando aos mitos. Então retornamos à mitologia. Então, belíssimamente encadernado, mais uma vez, Vita Civita, né? Parentes do Cevitarese, então vão voltar à mitologia que já tinha sido anteriormente vista com bons olhos por Mircea Eliade, que vai estudar os mitos, e os mitos da criação, os mitos da sobrevivência após a morte. Aqui nós temos a cosmogonia mesopotâmica, que fala dos deuses e o que os deuses criam. E assim, aqui é mitologias comparadas. Mas aí, embora espalhando com pouca simpatia a obra de Mircea Eliade, porque não interessa para eles a comparação das mitologias, como não interessa para eles a comparação das religiões. Eu sou professor de mitologias comparadas, religiões comparadas, e aí se fizermos isso vamos descobrir verdades, porque há coincidências. E quando as coincidências existem, são filosoficamente considerados, pela lógica mais ferrenha, como sendo verdade. Se eu digo uma coisa, Maria Pereira diz doutora Maria Pereira, e o professor Jonathan Matias diz outro, e o doutor Rodrigo Silva diz outra coisa, e todas essas três coisas, e mais pessoas no mundo inteiro repetem essa mesma coisa, essa coisa é necessariamente verdade. O todo é uno, é uma afirmação a que todo mundo chega. Então, não se tem uma unificação da noção de Deus. Vi no vídeo da doutora Maria Pereira quem é Deus, ela é panteísta, é um direito dela. A maçonaria não é uma religião, mas pai que diz que é. Então, por que se reúnem em templos? É a pergunta que nós vamos fazer na série subsequente. É uma incongruência. Então, os artesãos se reuniam quando eram reunidos, formados em guildas, eles se reuniam em oficinas,
porque é o lugar onde trabalha o ferreiro, o lugar onde trabalha o fabricante de tijolos, é o lugar onde eles chamam oficinas. E aí agora a nova maçonaria vai se reunir em templos. E aí eu perguntei à nossa querida Federação de Lojas Livres Soberanas e o coordenador disse: deixa esse assunto para lá, porque vai gerar uma polêmica que para nós não interessa. Mesmo a Federação de Lojas Livres e Soberanas me censurou. E eu não pude fazer uma discussão sobre por que a maçonaria se reúne em templos. Então, aí você vê que a censura é imposta até aos livres. Então não temos liberdade de pensamento, não temos liberdade de expressão, nem mesmo os homens livres. E aí determinar meu padrinho de maçonaria vai dizer que os homens livres, os maçons, são os menos livres dos homens, porque são recebidos na porta de entrada, dizendo por que ele quer entrar para ficar entre nós. E aí aquele que o introduz, que é o irmão terrível, porque ele é livre. E aí, então deixa que ele entre, porque ele vai pertencer à comunidade dos homens livres. Primeira coisa que ele faz, dirige-se ao altar dos juramentos e jura obediência ao Supremo Conselho Internacional da Maçonaria. Pronto, jurou escravo. Então, olha a incongruência, como Bertrand Russell está certo. Ele entrou e foi admitido porque é livre, e acha que vai participar de uma sociedade de homens livres, mas na verdade o primeiro juramento que ele faz na primeira iniciação é pôr a mão sobre o livro sagrado de qualquer religião, no caso nosso a Bíblia, mas pode ser o Corão. Para a França, a TEIA, o Grande Oriente da França, vai colocar o Código Civil, mas ele vai dizer que entrou porque é livre para participar da comunidade de homens livres, mas jura no altar ou dá a palavra dele de que ele obedecerá ao Supremo Conselho, a águia bicéfala. Portanto, passou pela porta da escravidão e agora se torna escravo. Então, Michel Eliade vai aqui mostrar as religiões comparadas, as mitologias comparadas. Por quê? Porque a nova ordem mundial, o sionismo internacional, agora vai desistir da filosofia, onde ele foi vencido. Vencemos. Bertrand Russell mostrou que a filosofia metafísica não tem acesso à realidade, apenas aritmética. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, 4 vezes 4, 16, e assim sucessivamente. E essa quantificação é real, é verdade. Não só é real, ou seja, está no meu holograma, como também é verdadeira. O universo é quantificável. Então a aritmética é a única ciência absolutamente verdadeira. Aí Pitágoras vai dizer: Deus fez o universo com os números. Aqui nós temos então o primeiro homem que se propõe a fazer a comparação das mitologias e das religiões. E aí, embora não simpatizando com ele, Vitor Chivita vai voltar aos mitos, já que perdeu no ramo da ciência, no campo das ciências, vai voltar ao mito. Mitologia, ó, retornou. Está vendo? Aqui está escrito Marlanf, e aí mitologia. Vamos lá? Então, Abril Cultural, onde é que está escrito aqui em algum lugar? Mito, verdade e fantasia. Está aqui, ó. Mito, verdade e fantasia. Vamos voltar aos mitos. Então, desistiram da ciência? Aparentemente sim. Aparentemente, eu disse. Mas ó, vamos publicar essa obra lindíssima, onde está agora, começa com a criação do mundo. Ou seja, a Bíblia tem um mito sobre a criação, disseram eles. Aquele mito não é confiável. Como não é confiável, já que Michel Eliade faz uma comparação, o mito da criação grego. No princípio era o caos, diz Hesíodo. E então, através de figuras belíssimas, então eles vão mostrar ao mundo os mitos e, assim, supondo que vão classificar Jesus entre os mitos. Seria Jesus algo semelhante a Hércules? Seria Jesus alguém semelhante a Zeus? De qualquer maneira, um mito, porque nem Deus existia. O raio, nós sabemos hoje cientificamente que não é Zeus lançando seus raios fabricados por Plutão
para ele, mas é um fenômeno atmosférico. Eu tenho o trabalho original, aqui é feito em encadernação belíssima, grande, mas eu tenho o trabalho original, que está aqui em uma apostila, Origem dos Deuses, Teogonia, de Hesíodo, tá vendo? É um livrinho furreca, sem importância, que eles transformaram nessa coisa maravilhosa para chamar a atenção. Isso aqui não chamou a atenção de ninguém. Isso aqui chama e todo mundo vai comprar. Volta-se aos mitos. Para quê? Para provar que Jesus é um mito. E aí, eu tenho a Xerox original e eu tenho aqui, em 3 volumes, belíssimos para chamar a atenção, e vendeu para caramba, né? A explanação do que está aqui, numa coisa que não chama a atenção, a origem dos deuses. E aí os deuses criam o homem. E aí, a partir daí, com Hesíodo e com Ovídio, eles vão voltar aos mitos. A ideia é provar que Jesus é um mito. Vão conseguir? Vamos, ainda temos 30 minutos. Então vamos ver se eles vão conseguir. Criaram então um novo mito, um mito moderno. Esse mito moderno está aqui nas minhas mãos. Que o homem descende do macaco, a célebre escalada dos pitecos ao Homo sapiens, que aí Colin McEvedy, cuja pessoa vou apresentar ali, ó, pitecos, macacos, antropóides, que são homens macacos, e finalmente aqui o Homo sapiens. Homo erectus já é Homo, aqui os dois já são Homo, e finalmente o Homo sapiens. Então é uma sucessão evolutiva, portanto o macaco vira homem. Isso é um mito moderno. Começa muito mais no início, porque um homem, um rapazinho que está dentro de uma universidade e quer fazer uma tese de doutorado chamado Stephen Hawking, ainda não paraplégico, ainda não sofrendo daquela doença que deixou ele todo torto, ele apresenta um rascunho da criação segundo a ciência. Aí nesse rascunho ele diz um átomo inicial, como é que como é que ele chama? Tem um nome apropriado que ele chama. Então, dessa cabeça de alfinete, dessa anã, nela está contida todo o nosso universo. Ela tem massa quase infinita e ela vai explodir. E nessa explosão ela vai criar o tempo, o espaço, a matéria, a energia e tudo mais. É um mito. Isso é um mito. E aí, dentro da sequência desse mito, que a Bíblia está aí negando a Bíblia, dizendo que foi o acaso quem criou, e aí, infelizmente, muita gente acredita, e a comunidade científica achou maravilhosa a tese de Stephen Hawking sobre o Big Bang, que foi assim que foi chamado. Mas o Big Bang começa assim, da cabeça de um alfinete, o tamanho de uma estrela, existe um fenômeno que faz com que isso exploda, só que aí isso vai contra alguns argumentos que nós diríamos aqui. Por exemplo, essa anã branca que está do tamanho da cabeça de um alfinete está em algum lugar? Não, porque não havia lugar. Ainda não havia tempo e espaço, não havia matéria e energia. Pô, então o que é isso? Não é matéria nem energia, mas está lá. Alguém pôs? Não, ninguém pôs, ela está lá. Mas aí, e antes dela? Não podemos pensar nisso. Pô, só não posso pensar que Deus não teve nada anterior, mas que há uma estrela super concentrada, uma anã branca, né? Que ali está ali onde? E o que havia antes? Agora os cientistas já admitem essas perguntas. Quando eu fiz, meu filho, que era evolucionista, dizia: pai, essas perguntas não são científicas, não podem ser feitas. Pois bem, hoje a ciência está exigindo que os fautores e os defensores de Stephen Hawking, né, da grande explosão do Big Bang, expliquem isto. A entropia, ou seja, ao se desenvolver, ao explodir, ao invés de se desenvolver para melhor,
seria para pior, porque a lei da entropia é uma das leis universais, ou seja, tudo degenera, não melhora. Então, o que sai daquela cabeça de alfinete deveria ser algo ruim, que estava lá dentro bom, mas ao se expandir, ao se tornar real, pela lei da entropia, se torna pior do que o que estava lá dentro. Aí o cientista começa a fazer essas perguntas. Eu sempre tenho essas intuições. E aí começam a perguntar. E aí vocês vão ter que dizer como é que essa anã branca apareceu. Olha só, tá vendo? Não havia tempo, então havia o Evo. Mas o Evo é uma noção sobrenatural. Né? Só Deus está no Evo. E se essa anã branca já está em algum lugar existente, ela existe, senão o nosso mundo não seria existente, então ela não está no Evo. Ela já está em um lugar de fato. Expliquem isso, não há resposta. Então essa anã branca está no mundo intermediário limítrofe entre o nosso mundo e o divino. Vão ter que voltar à noção de Deus. Mas aí eles passam por cima disso e convencem o cientista de que essas perguntas serão respondidas no tempo adequado. Finalmente chegamos ao homem, o maior de todos os mitos, e aí que o canalha do Biasilique faz essa montagem, mostrando que o homem descende do macaco. O Pithecanthropus erectus, que é o último aqui, é quem vai dar origem ao Homo neanderthalensis, e aí o Homo vai dar origem ao Homo sapiens. Então, já chegamos ao Homo. O mito já não é mais considerado verdade, nem a teoria do Big Bang, porque há muitas falhas. Aí, agora eles estão no beco sem saída. Voltaram ao mito, criaram um mito moderno, feito por equações matemáticas, por um gênio, Stephen Hawking, só acima dele só Freud, Freud, só Einstein, que não caiu nessas besteiras, criou a teoria da relatividade geral, e a teoria da relatividade como é que se diz, geral especial, e não existe erro em nenhuma das duas. Aqui, não, Stephen Hawking dá a teoria do Big Bang, que está cheia de furos, porque a lei da inércia diz tudo que está num lugar, ou ele fica naquele lugar parado, não, logo essa anã branca tenderia, pela lei do universo, teria que ficar ali parada, não tinha como ela explodir, a menos que uma força externa interferisse. Se esse livro está aqui, em cima da minha mão, parado, então ele só pode se mover se eu o movimentar. E se ele está em movimento, ele só pode parar se eu parar. Isso é uma das leis de física. Então, o Big Bang, na verdade, é uma grande mentira, é um grande mito moderno, que dentro dele traz embutido várias mentiras, como, por exemplo, um raio atinge o oceano primordial e aí as moléculas da matéria inerte se tornam células, ou seja, já dissemos a vocês que isso foi comprovadamente um erro. O vivo só vem de outro vivo, disse Pasteur. Omnium vivo ex vivo. E aí a ciência despreza isso porque está fascinada por uma hipótese, não é uma teoria, né? Não é a teoria do Big Bang, mas está fascinada por uma hipótese que substitui Deus. E o cientista sente na obrigação de criar algo que seja científico e substitua Deus. Na verdade, a narrativa do Gênesis está mal traduzida e está mal escrita, mas é fácil de perceber isso e de explicar. E aí eles criam agora outro mito, mas um mito moderno. E aí eles voltam ao mito para poder dizer que a Bíblia é um mito. Assim como aqui diz que do caos procedem todas as coisas, não de Deus, e é a afirmação de Hesíodo, e através dessa evolução, que é a teoria de que um único ser vai evoluindo em várias espécies. A Bíblia diz que Deus criou cada ser segundo a sua espécie. Um abacaxi não pode produzir mangas e um abacateiro não pode produzir chuchu. Aqui eles dizem que não.
Então, uma espécie deriva para outra espécie, então é um mito. Eles voltam à mitologia, na intenção de fazer disso uma ciência. Agora, nós sabemos que é um mito moderno, mas eles têm a intenção deles era pegar isso aqui como se fosse uma verdade, né? E aí usam um físico famoso, genial, que é Stephen Hawking, no seu trabalho de doutorado, e ele faz a teoria do Big Bang, que é quase universalmente aceita hoje. Então, estamos nesse mito, mas isso aqui já caiu. Já caiu graças a quem? Graças a um homem, primeiro de que tudo, Colin McEvedy, Atlas da História Antiga. Ele aqui mostra que B.S. Leakey disse uma grande mentira. Não é na garganta do Olduvai que surge o Homo, porque a partir dos macacos, porque segundo o mapa que ele fez, segundo as pesquisas dele, semelhantes a de B.S. Leakey, aparecem 5 raças simultâneas. 1, 2, 3, essa é derivada dessa. Então, 3, 4, 5. Então, 5 raças simultâneas aparecem ao mesmo tempo. Simultâneas ao mesmo tempo é ótimo. Sobre a face da Terra. Então, não há... A origem da humanidade não vem de um homem, como B.S. Leakey afirmou. Vem de 5 raças. Já aparecem 5. Como? Não, ele não sabe explicar. Mas o que ele sabe dizer é assim. Ó, são 5 raças em continentes diferentes. Cada uma dá origem a vários clãs. Esses clãs dão origem a uma multidão, e hoje essas 5 raças constituem a população de 80 bilhões de seres humanos. Colin McEvedy, grande sábio, o maior antropólogo e cartógrafo conhecido. E a favor dele vem outro aqui que eu não vi quem é o autor, mostrando o mesmo mapa que ele mostra no início. Ou seja, a comunidade científica acolhe a afirmação de Colin McEvedy de que a teoria de B.S. Leakey está errada. Surgem 5 raças simultaneamente. Então, o mito começa a cair diante dos cientistas. Então, o falso mito, que pretende ser científico, porque é feito à base de equações matemáticas, tudo aquilo é explicado maravilhosamente através de equações matemáticas, de pesquisas biológicas, e aí o primeiro desmentido é aqui, Colin McEvedy, antropólogo e cartógrafo, que diz, não, eu descobri que são 5 raças que aparecem ao mesmo tempo. Portanto, a tese de Leakey, de que a partir de na garganta do Olduvai, surge o Homo sapiens, e esse Homo sapiens se espalha pelo mundo inteiro e destrói os seus antecessores, deixando os macacos, e aí os macacos, curiosamente, deixam de virar homem. Não vemos mais macacos virando homem, essa é a explicação que eles também não conseguem dar. E aí vamos conseguindo destruir pouco a pouco e desconstruir o que eles fizeram. Mas a desconstrução maior vai ser feita agora. Um homem tão notável quanto Russell, chamado Jacques Monod, evolucionista, acreditando na teoria do Big Bang, ele gasta 25 anos da vida dele para provar que a evolução é um fato. E aí, depois de 25 anos, ele confessa aqui, humildemente, que a evolução é uma mentira. Porque há 3 leis fundamentais na biologia. A lei da invariância reprodutiva, ou seja, todo vivo vem de outro vivo. A reprodução é invariante. Há um código genético. Esse código é uma informação. Amina, timina, guanina e citosina. São 4 letras que os místicos dizem que é Yod, He, Vav, He, Javé. Mas isso já é uma interpretação dos que querem levar a coisa para o lado como é que se diz? Misticismo. O fato é que há 4 letras, e com essas 4 letras são construídas todas as proteínas. E essas proteínas formadas de enzimas formam o ácido mensageiro,
o ARN e o ácido deoxirribonucleico. Então, para chegar à comprovação de que aquele mito criado por Stephen Hawking em sei lá quando, né, da teoria do Big Bang, e que chega à afirmação de que o homem vem do macaco, é destruída totalmente aqui no livro de Jacques Monod. Honra lhe seja dada no livro O Acaso e a Necessidade, Prêmio Nobel de Medicina, 1965. Aqui está o rosto do rapaz. Ainda não havia bioquímica, mas ele, já como médico, biólogo, ele vai fazer a criação da bioquímica. E a bioquímica diz: tudo que está sendo dito aí é uma tremenda mentira. Ele vai dizer isso para um conjunto de acadêmicos que assistem a ele ao receber... é bom dizer que Rússia recebeu o Prêmio Nobel de Ciências também, viu? Então aqui é outro Nobel, ou seja, o maior. E ele recebe um prêmio e ele vai dizer na cátedra da Academia Real da Suécia que a evolução não é uma verdade, porque há um planejamento. Tudo no universo é planejado. E ele prova isso. Ele prova isso nesse livro, que eu vou fazer na próxima aula, mostrando a vocês. E a comprovação virá de outros cientistas. Ele escreve esse livro, termina em 1965. Acontece que em 1936, um grupo de cientistas reunidos na Suíça, chefiados por Fritz Zwick, chegam, independentemente dele, à mesma conclusão dele, que tudo no universo é informação e que essa informação é quem faz com que o que existe seja como é e não diferente do que é. Essa informação na molécula se chama átomo e na célula se chama núcleo celular, o DNA, e tudo isso é informação. O DNA é uma fita gravada que tem uma informação pela qual a célula que se reproduz, a célula filha, é igual à célula mãe. Se não for, será um câncer, será uma degeneração, ao contrário do que afirma Darwin, ao invés de ser melhor, será pior. Isso é provado por outro grupo de cientistas suíços em 1933. Olha, o trabalho do Jacques Monod é em 1965. Antes dele, sem que ele soubesse, havia um grupo que não tinha compromisso nenhum com a evolução. Eles apenas estavam querendo fazer ciência, saber a verdade. E aí eles terminam aqui construindo um sistema que bate perfeitamente com o de Monod. Nós vamos ter que parar aqui, né? Já temos 47 minutos, vamos parar porque agora vamos terminar no próximo vídeo. Aí vamos terminar mostrando que tudo é informação, e a última notícia que nós temos é que o universo é uma grande mente, Reshit, então a Bíblia tinha razão, Reshit quer dizer em Reshit, na mente total, na mente una, tudo foi criado. O universo funciona como uma grande mente, dizem os estudiosos da Suíça, sob a direção do professor Fritz Zwick. E aí, tudo é informação. E então, essa informação tanto existe na matéria inerte, como na matéria animada, viva. E só que, aí agora, Monod vai provar, Pasteur já tinha dito, que do inerte não pode provir o vivo. Omnium vivo ex vivum. Tudo que é vivo vem do vivo. Aí Monod vai provar. O livro de Monod é notável e nós vamos fazer algumas pequenas citações para vocês notarem como é que eles perderam, mais uma vez. E perderam para quem? Para um grupo de cientistas que não queriam provar nada, queriam apenas conhecer a verdade, ou seja, ultrapassar o conhecimento hologramático, ou seja, não conhecer a realidade e assim procurar conhecer a verdade, o que está por dentro da realidade. Atrás dos fenômenos existe um nômeno, tanto na célula quanto na
na molécula. E acontece que a molécula é constituída de informação e a célula é constituída de informação. Resultado do grupo, tudo no universo é informação. Jacques Monod não chegou a isso. Ele apenas diz que todo ser vivo, toda célula é constituída de uma informação. Então, o grupo anterior a ele, de 1933, vai chegar ao que ele não chegou. Independentes, trabalhando independentes, ele chega à conclusão que o ser vivo é uma informação. Essa informação na célula está em forma de uma fita gravada com guanina, timina, citosina, amina. Amina, tinina, guanina e citosina. 4 letras, vamos dizer assim, que informam, se combinam, formando uma informação, que é o código genético, que vai obrigar a célula filha a ser igual à célula mãe. Ele trabalha só sobre os seres vivos, mas o grupo do Dr. Fritz Zwick vai trabalhar sobre todo o universo e vai dizer que o universo tem massa maior do que se supunha. Não é possível, a matéria que está existente no universo não é igual à massa. Deveria ser, mas a massa é maior, o que significa que há mais coisas do que os cientistas supunham. Estudando as galáxias, ele descobre então que é porque existe uma informação, e essa informação é o excedente em massa da matéria, da massa da matéria existente. Então, através da ciência, eu vou decodificar isso no próximo vídeo, através da ciência eles vão perder de novo. Novamente na queda de braço, eles vão perder. Então, já perderam aqui, porque tentaram criar um mito moderno, e esse mito moderno que é o Big Bang, e a teoria da evolução, o darwinismo, caem facilmente debaixo dos cientistas verdadeiros, entre os quais está aqui o nosso queridíssimo Colin McIver. A humanidade não deriva de um homem. São 5 raças que surgem: raça amarela, raça negra, raça branco-ariana, raça vermelha, e assim são, eu disse 4, mas tem ainda outra, porque o hindu tem uma cor que nem é o negro nem é o vermelho, né? A pele do hindu é diferente. Então, os chineses são amarelos, os peles vermelhas, como o nome indica, americanos, são vermelhos, os arianos são brancos, são lá os austríacos, os alemães e tal, né? Italianos e portugueses são brancos, e assim nós temos facilmente 4 raças, mas ele aqui descobre 5, os semitas, que são a outra raça. E a Bíblia vai falar especificamente dos semitas, e vai deixar as outras para lá. Mas, por aí, o mito moderno vai dizer que é de Adão que nasce a humanidade. Mas esse Adão, na verdade, vem do macaco, não é criado por Deus. Como Hesíodo diz na Teogonia, então tudo procede do caos. Tá vendo? Teogonia, a origem dos deuses. Então os deuses surgem do caos, e os deuses criam o homem. Na teogonia mesopotâmica é o deus Marduk, que do sangue do demônio Kingu faz o homem, que é portanto mau, porque é feito do sangue do demônio. Ou seja, nesse caldeirão de bruxa, eles, numa queda de braço com Deus, vão perder de novo, e esse será o final. Então vou ter que interromper aqui, mostrando que Colin McIver e Dr. Louis Pasteur provam que isso aqui está errado, porque a teoria do Big Bang é um grande mito, uma grande mentira, porque diz que um raio atingiu um conjunto de coisas lá, pedaços de quanta, de fótons, de prótons, e esses prótons se juntaram e criaram a molécula. Mas a molécula não é assim tão simples. Segundo o cálculo matemático, precisaria de
ao invés de 2 bilhões de anos, 4 bilhões de anos. O maior matemático do mundo fez o cálculo. Então já está aí o erro principal da teoria do Big Bang. Então ele dá à Terra 2 bilhões de anos. Na verdade seria necessário o duplo, 4 bilhões. Então aí já encontra um erro matemático nos cálculos de Stephen Hawking. A mais, né? Então, o não vivo, a molécula, atingida por um raio de Júpiter, que está aqui no trabalho dos canalhas, aqui Júpiter, o deus do raio, então lança um raio, e esse raio do deus Júpiter atinge a Terra, e atinge a molécula, e a molécula vira célula. Ou seja, contrariando as demonstrações científicas de Louis Pasteur e as afirmações científicas do professor Jacques Monod, que cria os fundamentos da bioquímica, então o vivo procede do não vivo. Isso é completamente mentiroso, absolutamente cientificamente impossível. Todo ser vivo provém de outro ser vivo. Então, uma molécula jamais pode se transformar numa célula. E aí, na questão do átomo, aí nós temos já aqui respostas. Então, as respostas virão de duas fontes independentes, como eu disse. Então, McKeever prova que Leakey fez uma montagem. O que ele fez ali não é verdadeiro, é uma montagem, é um trabalho de safado, né? Ele mostra aqui os pitecos, os macacos virando homens. E aí o McKeever diz: isso aqui é uma grande mentira, porque segundo minhas pesquisas não há uma evolução que leve a um homem, mas ao surgimento, que eu não sei explicar como aconteceu, de 5 raças humanas. Então não é um Homo sapiens que surgem, são 5 diferentes, e de cores diferentes, temperamentos diferentes, né? Então, ao longo, já mostrei o mapa dele, ao longo de toda a Terra, de todo o globo terrestre, ele é povoado ao mesmo tempo por 5 tipos humanos. Então, Colin McEvedy destrói a ideia de B.S. Leakey de que o homem vem do macaco e que surgiu por evolução gradual, né, tornando-se cada vez melhor. E aí a lei da entropia é contrária a isto, e Jacques Monod vai provar. Vamos isso no próximo capítulo. E Colin McEvedy apresenta uma outra prova. Não é assim, porque pela minha busca, que fiz o mesmo trabalho que B.S. Leakey fez, e aí o que é que eu encontrei? O que eu encontrei foi que, simultaneamente, 5 espécimes Homo sapiens aparecem no continente, na Terra, no planeta Terra. Ele daqui nesses círculos, teria que estar mais próximo de vocês, para vocês verem, as 5 raças aparecem aqui. Não são a quantidade de círculos não, viu? Porque ele repete. Aqui, por exemplo, nós temos um círculo que está escrito semitas. E aqui está escrito semitas. Então, esses 2 círculos, na verdade, estão ligados aqui, ó. Semitas, semitas, semitas. Tá vendo? São 3 círculos que são uma mesma espécie. Semitas. Aqui são camitas, aliás. Semitas são só esse aqui. Aqui, esses 3 são camitas. Então, camitas. Aqui são outro. Aqui são os iranianos, os brancos, né? Ali em cima são os fineses, e aqui são os hunos, os eslavos, caucasianos, e aí são 5 raças e não uma que surge. Então, pensando contraditar a Bíblia, dizendo que tudo surgiu de um único homem e que esse homem não foi criado por Deus, veio do macaco por evolução, Darwin se danou todo. Mais um filho do diabo que perde na queda de braço para Deus. O darwinismo hoje deixou de ser tese, deixou de ser teoria. É uma simples hipótese. Graças ao trabalho de Louis Pasteur e graças ao trabalho de Colin McEvedy, e agora vamos explorar o trabalho do Dr. Monod e da equipe de cientistas da Suíça. Fritz Zwicky. Isso terá mais o vídeo, que agora sim.
será o último. Infelizmente, tive que prolongar, mas não tinha como não. Então, na queda de braços, tentando mostrar pela ciência que o ateu é quem está certo, a Bíblia não merece confiança, eles, na verdade, produzem um mito moderno que comprova a ciência verdadeira, os verdadeiros cientistas comprovam, e a cada dia estão comprovando mais e mais e mais, que o Big Bang é um mito, é impossível ter acontecido daquele jeito, e a criação do homem, o surgimento do homem através dos pitecos, dos macacos, né, que começa tudo lá no Big Bang, através de um momento em que a Terra, com 2 bilhões de anos, então se resfria, e um conjunto de itens, que são quarks, quantum e fótons, e tudo isso estavam perto, e um raio mandado por Zeus, então pega todo esse conjunto e eles se unificam, formando uma molécula, aliás, um átomo. E esse átomo, então, esse átomo, essa molécula, depois vai se transformar em uma célula. Da molécula, que é não viva, para a célula, que é viva. Assim, pelo acaso. Uma coisa acontece, eles acontecem. Aconteceu isso e aconteceu aquilo, sem interferência de nada. Não há Deus. Tudo é fruto do acaso. Em determinado momento, tchum, acontece isso. E assim eles pensam estar destruindo a criação bíblica e tirando Deus da jogada, mas a ciência pura vai provar. E será exatamente o nosso vídeo final. Então, já mostramos a vocês. Pesquisadores da Suíça, independentemente, em 1933, fazendo uma pesquisa sem querer provar nada, mas concluem o que Jacques Monod concluiu e vão além. Jacques Monod só fala estou me repetindo já, do ser humano, da célula, do código genético, do DNA e do RNA. Aqui eles falam de tudo, as montanhas, os rios, as galáxias, tudo é informação. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, no princípio era a informação, e a informação estava com Deus, e a informação era Deus. E o nome da informação é Reshit. Pronto. Essa é a informação. A primeira criação do desconhecido, do Deus escondido, é a informação. Não sabemos quem é El, a Ein Sof é o da Cabala, como eu já disse, o Abba, o Logos e o Aor, não sabemos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o que ele cria, nós sabemos. A primeira criatura dele é o Reshit, a informação. E essa informação que vai criar Javé. E através da informação passada por Reshit para Javé, Javé vai criar tudo, o universo inteiro, segundo a escola do professor Dr. Fritz Zwicky, e através da pesquisa do Dr. Jacques Monod. Eu deixarei isso para o próximo vídeo. Até lá. Então, na queda de braço com a ciência, os canalhas terminam perdendo mais uma vez. Então, eu não pretendia fazer mais 2 vídeos, mas foi impossível. Era muita coisa, muito conteúdo. Estou sendo apressado e não tem outro jeito. Então, a mentira do Big Bang, para tentar substituir Deus por um processo casual, né, que de uma anã branca surge tudo, o espaço, o tempo, a matéria, a energia, e aí desobedecendo a todas as indagações cientificamente verdadeiras, que seria onde está essa anã branca, porque é que dela saiu algo que estava lá bom e não obedeceu à lei da entropia, porque nessa época não havia leis. Mas então ela estava onde? No Evo? Não, não estava no Evo, porque ela é existente. O Evo é um espaço-tempo apenas, a gente usa o nome espaço-tempo apenas como analogia, porque o Evo não é nem espaço nem tempo, é o horizonte da eternidade. É lá que Deus cria a informação. Reshit, que é chamado nas traduções bíblicas, é o verbo.
E na Bíblia, no Gênesis, é Enarque, Enó, não, Bereshit bara Elohim. Aí diz, em Reshit, ou seja, com a informação, Deus criou. E disse Deus, via mer Elohim, fiat lux, et lux facta est. E fez-se a luz. Ou seja, Deus cria tudo com a informação que ele criou. Reshit. E Reshit, sendo pura informação e tendo acesso a toda a informação da memória de Deus, ele usa essa informação para criar. A primeira criatura dele é Javé, pura informação. E o mundo de Javé, então, é um mundo de informação. E nós pecamos porque preferimos o diabo, uma informação mentirosa, à informação verdadeira. E é isso que está no mito do pecado original. E aí os filhos do diabo continuam preferindo a informação mentirosa à informação verdadeira. E esses filhos do diabo constituem hoje o Partido Sionista Mundial, o mais poderoso, o mais rico, que agora no Fórum Econômico de Davos tem uma programação que vai trazer. Eu tenho, e já mandei para os meus amigos, o registro do vírus Covid-19, né? Em 2015, começou em 1964, mas em 2015 já tinha chegado ao grau de letalidade que eles queriam. Richard e Peter de Rothschild, eles patentearam o vídeo. Nós temos isso em provas. Temos no laboratório da Holanda, nos Estados Unidos, o registro da patente do vírus. Temos isso, eu mandei para 30 amigos. Temos este material, essa prova. No escritório de registros e patentes está lá escrito que Peter de Rothschild e Richard de Rothschild estavam investigando o SARS, que tem o Covid-19. E em 2015 já atingiu o grau de letalidade. Eles então produzem o método de diagnóstico para saber se a pessoa tem o vírus. Em 2015, chegou aqui em dezembro de 2020. Em 2015 eles já estão lá produzindo testes para o Covid. Isso está no material que eu mandei por correspondência para uns amigos, pelo Gmail. Então, não há dúvida, não há como contestar. Está lá. O documento, no escritório de registro de patente, um escritório holandês, mas que tem uma filial em Nova York, e aí em Nova York eles fazem esse registro, começando em 1964 e finalizando em 2015, quando o vírus já atingiu a letalidade que eles queriam. Agora, com o Fórum Mundial de Davos, na Suíça, segundo, acho que é Karim Michelini, eles vão produzir a fome. A peste vai ser seguida da fome. O dinheiro sumirá. E aí, quem não tiver conta bancária não vai poder comprar. É o que vai reduzir o mundo a um bando de famintos, mas os governos e a elite vão ficar cada vez mais ricos, porque a moeda será virtual. Com um clique no Banco Central de cada país será produzido trilhões de criptomoedas que vão para os bancos centrais dos vários países e os governos não terão nenhum problema de dinheiro, mas ele vai dar esmolas para aqueles que não encontrarão trabalho, porque olha, os trocadores de ônibus aqui, pelo menos em Caxias, acabaram. Nos bancos, os caixas, que eram muitos, agora você chega na máquina e aí na máquina você faz o seu trabalho, você paga a sua conta, você tira o seu talão de cheque, tal. Então o homem está desaparecendo. Recebi da França, dos meus irmãos da Federação de Loja Livre Soberana, as profissões que vão desaparecer em 10 anos. Procurem, portanto, uma profissão que tenha futuro. Graças a Deus, o meu filho e o meu neto escolheram a ciência da computação, que tudo será computadorizado, tudo será pela informática. Informação. É a informação que produz a informação, e a informação é que produz a forma. Então, dentro da forma que foi produzida por um processo de informação, está a informação. No caso da célula, o DNA. E no caso dos objetos, é
não se sabe ainda o que é luz, é quarks, é prótons, nêutrons e elétrons. A ciência está lá agora, a teoria das cordas diz que são cordas, e a ciência é feita uma louca, não correspondente à afirmação de Bertrand Russell, que disse que a ciência daria a resposta. A ciência está como uma louca procurando a resposta e não encontra. E não vai encontrar, porque Deus produziu tudo. E eles estão querendo criar mitos para substituir a criação divina e eliminar o nome de Deus. Não vão conseguir. A batalha está sendo travada. E repito a pergunta de Morpheus a Neo. Primeira pergunta: o que é o real? A realidade é uma ilusão, é um holograma produzido como se fosse a imagem da televisão, como se fosse a imagem do cinema. É a isto que nós temos acesso imediato. Imediato nós não temos. Eu posso pegar o meu telefone, então esse contato é imediato, mas eu não tenho acesso ao qual é o núcleo das moléculas que formam esse aparelho. Isso seria uma noção imediata, sem mediação. Eu teria essa noção diretamente. A revelação dá. Cristo é a substância das substâncias. Reshit é arque, arcaios, a substância das substâncias. É Ele que está no centro de cada molécula aqui. Diz claramente a revelação. Mas o mito moderno vai dizer que não é isso, aí vai procurar o que é o átomo, o que é o nômeno que produz o fenômeno. Vamos ver aonde eles vão dar, vamos ver. Mas desde já estão perdidos. O diabo está lançado fora do mundo, diz Jesus no Evangelho. Mas nós vamos sofrer, porque o reino do anticristo já começou. A peste virá seguida da fome, a fome virá seguida da guerra. Aquele que viver terá que passar por essas provas. E quem for fiel, aquele que for fiel, receberá um nome, e nesse nome está inscrito algo que o tornará meu. Ninguém tocará nele, nada, nem a morte, nem o inferno, nem a largura, nem a profundidade, nem a espada, nada, nem o abismo, nada nos separará desse nome. Eu imprimirei nele o meu nome, e ele será minha propriedade. Como está impresso o retrato de Mitra na nossa cédula, e se eu mostrar, já mostrei em um vídeo aí, a cédula de 5 cruzeiros ou cruzados antigos, onde está a cabeça de Mitra. E na loja maçônica francesa, o busto de Mitra, com o nome de Marianne Maçonique. E em Nova York, acho que na Baía de Hudson ou Manhattan, está a Estátua da Liberdade, Mitra. Então é uma luta, tudo para tirar Jesus do cenário, mas não conseguirão. Ele reina. Desde já ele reina e reinará para sempre. Como diz Handel no Aleluia, e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre. Aleluia, 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 para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Até a próxima.